E olha, nós temos trazido aqui na Agricultura BR, desde o começo da semana, alguns balanços, entrevistas, falando sobre perdas generalizadas para soja, para milho e algumas outras culturas, conversando com alguns analistas, também representantes de instituições. E olha, temos ali perdas muito relevantes em culturas que inclusive são fundamentais para o consumo interno aqui no Brasil. E a que eu destaco, sem nenhuma dúvida, é o feijão. O estado do Paraná é um importante produtor e ali já se estima uma queda ali de resultado que pode totalizar 1 milhão de sacas. Para falar a respeito deste assunto, eu converso agora com o presidente do IBRAF, o Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses, Marcelo Líderes, que conversa conosco ao vivo pela internet. Marcelo, obrigado pela sua participação mais uma vez, desejo um ótimo 2022 para você. E olha, temos esses dados, né, que vão cada vez mais empilhando perdas no campo, redução de estimativas, alguma frustração em relação às safras. Como é que está o feijão neste cenário, nesses estados que vão sendo atingidos ou pela falta de chuvas, que é o caso do Paraná, do Rio Grande do Sul, de parte do Mato Grosso do Sul, ou às vezes até pelo excesso, como é o caso de Minas Gerais e Bahia. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. É um prazer estar aqui com você e com os produtores, né? Começando o ano com o pé direito, porém com as notícias no campo realmente preocupantes, né? Há quebras generalizadas, elas ainda vão ser consolidadas com o passar dos dias, porque nós não temos ainda uma solução do problema, além do que, mesmo que comece a chover agora regularmente, por exemplo, na região sul, o dano já está feito, já há uma perda importante no estado como o Paraná. Minas Gerais também começou a registrar perdas em algumas lavouras, apesar de que a colheita deles é um pouco mais tarde, é no final do mês de janeiro, início de fevereiro, e o Paraná está consolidado, existem perdas importantes, e nós já vínhamos de um déficit de área, uma área menor do que aquela que tradicionalmente vinha sendo plantada até 4, 5 anos atrás. Então, o que torna ainda essa quebra mais impactante. Marcelo, em torno do que nós temos hoje em relação ao equilíbrio de oferta e demanda. Eu sempre falo, quando eu falo de feijão, falo de arroz e alguns outros produtos que são elementares aqui na chamada cesta básica no Brasil, eu sempre trato com uma preocupação ou com uma atenção, digamos, maior. E o feijão deles, e o feijão ele já vinha com um cenário muito ajustado de oferta e demanda. Como é que você tem visto ou está vendo neste momento esse novo reposicionamento? Porque a oferta vai ficar menor. Nós temos aí um horizonte até o mês de abril, maio, bastante preocupante do ponto de vista de abastecimento. É claro que os produtores têm um prejuízo, mesmo com uma subida dos preços que já começa a acontecer no campo essa semana. Hoje, por exemplo, nós temos aí já reportados alguns negócios realizados no Paraná, no interior do estado de São Paulo também, com valores mais altos. E a situação não tem como amenizar antes de abril, maio, ela só vai ser agravada. Então, a gente tem um problema no produtor, aquele produtor que eventualmente não tenha seguro, ele está numa situação bastante complicada, né? Porque mesmo que o feijão suba a R$ 300 ou algo parecido, não paga o investimento que ele fez. Por outro lado, o consumidor, que já vinha sendo alvo de preocupação do nosso setor, em função de que no ano passado nós produzimos 2.769.000 toneladas, quando o esperado era 3.100.000, e entramos o ano agora com uma preocupação bastante grande. O segundo semestre, normalmente, nós temos um volume maior disponível, como aconteceu no ano passado. Mas esse primeiro semestre vai ser um semestre bastante difícil. E a expectativa era de que, sendo um ano eleitoral, algumas iniciativas que existem de auxílio para os consumidores, tudo isso, né, o novo salário mínimo, tudo que vem nesse sentido, vai para os alimentos básicos. Então, existia já uma perspectiva de que aumentasse o consumo de feijões, por exemplo.
e agora nós temos essa má notícia no mercado. Marcelo, em torno aí de quem produz feijão, né? Principalmente esse produtor que está tendo aí parte da sua produção frustrada, né? Ele é aquele que produz só feijão e também boa parte dos produtores que têm outras culturas de trabalho, mas ambas vão sendo atingidas aí pelo fator climático. Como é que está esse produtor no campo em relação ao equilíbrio aí das suas coisas, das contas mesmo, da disposição de produto, expectativa agora de preços da saca de feijão? Como é que fica esse cenário? Veja só, quando você tem uma quebra por estiagem ou por seca, como no Paraná, você já tem uma situação plenamente definida. Não há o feijão. Quando você tem, eventualmente, perdas que tomara que não aconteçam, né, em Minas Gerais, Goiás, onde chove nessa época do ano, e é atingida a qualidade do produto, o produtor fica sem saber muito bem o que vai valer aquele feijão danificado dele, né? Então, no Paraná, é uma situação, e aonde está chovendo demais, é uma situação bem diferente, apesar de que ambas apresentam perdas. O produtor começa a cair a ficha agora no mês de janeiro, nesse início de janeiro, e a gente vê que ele está valorizando bastante, está negociando os seus pagamentos aí com os financiadores, empurrando isso mais adiante no ano. Aquele que tem algum feijão, né, que colheu alguma coisa, ele está postergando a realização, a venda, né, a liquidação desse produto, justamente porque ele vê a grande chance que tem de valorizar e, com isso, ele minimizar o impacto que ele vai ter. Os produtores que perderam efetivamente, praticamente, vamos dizer, 100% praticamente da sua lavoura, são produtores normalmente que plantaram uma área menor na expectativa de colher esse feijão e plantá-lo novamente na segunda safra. Então, ele tem uma situação em que ele vai investir agora para comprar a semente, repor a semente. E aí vem no mercado e vai encontrar um mercado valorizado, né? A semente guarda uma certa proporção também com o grão comercial de consumo, e ele vai ter agora nos próximos dias um impacto também no preço da semente. Então, inclusive, a recomendação é buscar o quanto antes a semente para a segunda safra, se garantindo assim de que parte desse prejuízo da primeira safra possa ser balanceado eventualmente com um lucro da segunda safra. Marcelo Líderes, eu agradeço sua participação aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. Uma boa tarde a você. Boa tarde, Fabiano. Um bom ano a todos, 2022.